nosso aprimoramento moral e espiritual. E mais preparados, possamos servir melhor, possamos ajudar mais todos aqueles que necessitam de um socorro e de um amparo, que possamos ser verdadeiramente seres de luz, enquanto estamos no plano da matéria, vamos nos esforçando um pouco hoje, um pouco amanhã, aprimorando, buscando nos libertar dos nossos defeitos para podermos servir cada vez mais. E que o Divino Mestre Jesus nos envolva a todos e nesse momento envolva o nosso companheiro Mário Sérgio, que é o responsável por esse trabalho, para que os amigos de luz possam assessorar ele bem, para que ele possa verdadeiramente cumprir a missão e o trabalho dele, que é instruir outros irmãos. Que assim seja e que assim será. Assim seja. Assim seja. Então vamos lá. Oi, Ferreira, seu som está desligado, seu microfone. Pode ligar o ventilador, Carmen. Sabe, não está fazendo... Na hora você desliga seu microfone. Está fazendo barulho, mas você desliga seu microfone, aí pronto. Na hora que você for falar, quando você for falar, você diminui ele. Você está me ouvindo bem, né? Então vamos lá. Boa noite, Jocélio e Jurema. Capítulo 9. Possessão. Então, só para a gente se situar, né? Que é um termo, uma definição. A Jurema chegou agora, estava só o esposo. Boa noite, Jurema. Então, só para nós nos situarmos primeiro na definição do termo possessão, que Kardec recusou-se a utilizar durante até 1864, até 1863, ele recusou-se a usar o termo possessão. Está bem claro, bem posto no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque possessão era um termo que não é do Espiritismo, é um termo antigo. É aquela ideia de que o Espírito se apossa do nosso corpo. Ele adentra o nosso corpo. Você vê muito isso em filme, via muito isso na Idade Média. O diabo, só que não usava o espírito ou o diabo, para eles era a mesma coisa. O espírito ou o diabo toma posse do corpo, mandava a pessoa para a fogueira para se purificar no céu. Só morria, o fogo queimava o corpo, mas pelo menos aquela pessoa estava expulsando o diabo que tomou possessão do seu corpo. Então, peraí, aqui eu vou ter que fazer só para dar um beijo, dar um tchau. Que entrou aí, deu um tchauzinho. Deu um beijo para pegar a galera. Agora vai lá, que eu vou estar ocupado. Aí entrou porque no último encontro, quando ele bateu na porta, ele terminou e o senhor não deixou eu entrar. Aí ele agora se lembrou e eu tinha me esquecido de novo. Então, aí Kardec recusou-se. Contudo, João, pegue ele, João. Contudo, Kardec foi observando alguns casos, né? Kardec adentra esse estudo em 1855, 55 e diante. Então vai passando os anos e ele vai sendo convocado para observar cenas de obsessão. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já coloca subjugação e possessão. É uma evolução, né? Evolução é um termo médico. A pessoa passa pela obsessão simples, pode evoluir para a fascinação, evoluir para a subjugação moral, evoluir para a subjugação moral e física. Aí Kardec, em 64, coloca: ainda tem um campo a mais, que é a possessão. A diferença é que a gente vai ver aqui, né? Não que entre o espírito no corpo, né? A gente tem que deixar isso muito bem claro. Toda ação é psíquica, mente a mente, e envolvimento magnético. Então vamos lá. O cavaleiro doente... Só um minuto, Mário. Ele passou, então, a usar o termo de volta
compreendendo que não era só de espírito inferior. Isso depois de quê? De 1863? Em 1864, quando é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já usa o termo possessão. Daí em diante, é a Gênese que eu printei até para vocês aí no grupo, ele deixa claro que existe obsessão e existe possessão. Possessão pode ser feita, como a gente vai ver aqui no capítulo, pelo espírito mau, mas possessão também pode ser feita por um espírito bom. No transcorrer do livro a gente vai falar aqui sobre trabalhos na Umbanda e tudo mais, onde ocorre muito isso, por um bom espírito, né? Então vamos lá. O cavalheiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à cata de socorro, parecia incomodado, aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza. Quando o irmão Clementino, consultado por Aulus, disse cortês para o assistente: sim, já que o esforço... Ele está respondendo, Clementino, o guia da casa espírita. Aqui é um salão doutrinário. As pessoas estão entrando para assistir uma palestra. Então, um homem está totalmente desorientado, acompanhado pela mãe dele, um homem adulto. Não fala coisa com coisa. Aí já passa para a parte espiritual. Aulus, que é o coordenador de André Luiz, e Hilário, conversa com Clementino e ele dá essa resposta: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Tudo aqui a gente tem que passar com cuidado, parar. Então, vai começar uma palestra, ou começou a palestra doutrinária. Alguém na plateia entra em transe mediúnico. É isso que a gente vai estudar aqui. Um transe obsessivo, em um grau de possessão, só que por um espírito mau, né? O espírito que deseja fazer o mal, né? Não foi aquilo ao acaso. Foi permitido. Então, o estudo está deixando claro. A casa tem 3 faixas de proteção. Do muro, se a casa tiver um muro, para fora. Do muro para dentro, outra faixa. E até a outra faixa que circula a sala mediúnica. Porque é o coração, a sala mediúnica, como ele falou, é o coração dentro do organismo. A sala mediúnica é a sala de cirurgia, né? O centro que tem sala mediúnica. Quando não tem, os espíritos têm que improvisar, onde os encarnados fazem, né? Mas quando tem uma sala mediúnica, os espíritos colocam a faixa também nela. Então o que ele está dizendo? O que a gente pode já ver aqui? A pessoa entrou em transe. A gente vai ver todo um trabalho de equipe aqui de encarnados. Ninguém pergunta ao outro, ninguém tem medo. Todo mundo sabe o que vai fazer. Então, a equipe espiritual primeiro. Vem cá, eu quero estudar. Eu estou com 2 alunos aí, André Luiz e Hilário. Eles estão estudando para escrever pelo médium Chico Xavier e trazer esses ensinamentos para as pessoas espíritas. Essa é a pergunta que ele fez. Aí o mentor da casa fala assim: já que o esforço se destina a estudos, vamos permitir a manifestação. O que ele deixa claro, Ferreira? Se alguém dá uma comunicação, os guias permitiram. Lá dentro. Não estou falando do médium, veja bem. Ninguém está falando, a gente vai ver isso aqui. Eu estou antecipando. Ah, mas Sérgio é médium. O rapaz vai começar a palestra, eu estou sentado. Aí eu dou a comunicação, Sérgio vai ter que ser chamado. Com todo o carinho, com toda a educação, com toda a fraternidade. O que é que aconteceu, Sérgio? Você não conseguiu ter controle sobre você, sobre sua faculdade? É um dever da direção da casa me chamar. Com carinho, fraternidade, em particular. Mas ele não vai falar aqui de Sérgio, que é um trabalhador da casa. Ele vai falar de alguém, do enfermo espiritual encarnado, que veio acompanhado da mãe. Eles permitiram que o obsessor dele passasse as faixas vibratórias e desse comunicação. Vamos lá. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante. Aulus, né? Pediu que aquilo ocorresse ao dirigente da mediúnica. Então, muito comum. A casa espírita é um hospital. Ali no hospital tem os médicos residentes, os médicos estagiários, enfermeiros estagiários. No livro Mensageiro, André Luiz deixa isso claro. Ele passa no estágio de 6 meses a 2 anos para trabalhar com passe numa casa espírita. Onde só tinham 4 trabalhadores. Ele passa de 6 meses a 2 anos estagiando no centro de Dona Isabel. Então, veja a importância de estar inserido numa casa espírita como trabalhador.
Então, convidados pelo instrutor, abeiramo-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Atendendo às recomendações do supervisor, Clementino, né? Os guardas admitiram, veja aí que os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenética. Pedro, Pedro. Então veja que trabalho de equipe. O guia Clementino ouviu, atendeu o pedido de Alves. Eu estou aqui me instruindo, estou instruindo dois jovens, dois rapazes aí, André Luiz e Hilário. É um trabalho de pesquisa. Você pode permitir, porque aqui o que não falta é gente obsediada. Pode permitir um caso grave que o espírito tome. Aí o mentor, o supervisor que ele fala, olhou para os guardas da casa, deixa passar. Passou pela barreira lá de fora do centro, passou pela barreira do salão. Se tivesse mediúnica, passaria também. E o guia permitiu. Ele, como não era mediúnica, era o salão doutrinário, depois da doutrinária que eu passe, ele permitiu que tomasse a pessoa de assalto, né, que ele usa. Pedro é o nome do encarnado, né? Só que isso ninguém tá ouvindo. O espírito está falando, o espírito avançou em cima dele, tomou o homem. Parecia ter a visão centralizada no doente, né? O obsessor com o obsediado. A visão centralizada no doente, porque nada mais fixava além dele. Alcançando o nosso irmão encarnado, este de súbito desfecha um grito agudo e cai desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. O cara despencou no chão antes de sentar na cadeira. A mãe tentou segurar ele. Permitido pelos guias. E tem gente que acha que os guias não permitem essas coisas. Que o centro é o Léo, entra e sai os espíritos como queiram. Se aquilo acontecer é porque os guias permitiram. Então, de imediato, sob o comando de Clementino, Silva determinou, aí o trabalho de equipe, Ferreira. Silva é o dirigente da mediúnica, é o dirigente, acho que é o dirigente da casa espírita também, aqui, casa pequena deve ser. Então o guia espiritual da casa já sintonizou com o dirigente. O que é que ele vai fazer? Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando da Assembleia. Eu acho fantástico a gente vai ver aqui esse trabalho de equipe. O rapaz cai, o dirigente, Silva, o encarnado também, já olhou para alguém, pega ele, né, que não vai entrar em detalhes sobre aqui, e leva para uma sala separada. Sala de paz, que tiver aquelas máquinas, alguns centros têm, coloca ele deitado lá. Então, provavelmente foram dois homens, né? Ajudar, dois trabalhadores do centro, ajudar. Dona Celina, ele já olhou para Dona Celina, o dirigente, foi incumbida do trabalho de assistência. Então, o dirigente olhou, pediu, o rapaz caiu, olhou para dois trabalhadores do centro, homens, pegou o rapaz, já sabe o que vai fazer. Por isso que André não entra em detalhe. O detalhe ele já explicou no livro que a gente estudou, Desobsessão, que a gente tem que se formar como uma equipe, um olha para o outro, não precisa nem falar. O outro já sabe o que vai fazer. Agora o grupo é que fica um olhando para o outro, e aí para fazer o que mesmo? Para fazer o quê? Igual baratas tontas. Mas é uma equipe preparada, ele olhou, o encarnado, as duas pessoas pegaram o homem, sem estardalhar, sem nada. Olhou para a médium, que estava no salão, Dona Celina. Ela já sabe que ele está destacando ela para o passe, para o atendimento da pessoa. Trabalho fantástico, afinado de equipe. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. André Luiz, Hilário, Alves, acompanhou os encarnados, Dona Celina, Raul e os rapazes que deixaram ele dentro da sala onde tinha uma maca. As variadas tarefas do recinto, Ferreira, prosseguiam sem quebra de ritmo, enquanto nos isolávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia. Fantástico. Quer dizer, o palestrante está lá, Dalva, fazendo a palestra ou indo começar nesse caso. Ele vai parar a palestra dele? Os outros passistas, os outros, vai todo mundo correndo atrás do rapaz? Então é um centro de atabalhoados, de gente que não se preparou, não se prepara.
A pessoa aconteceu isso. Vamos botar um exemplo aqui. O dirigente, botar um exemplo com o Ferreira, né? Ferreira olhou, o rapaz entrou com a mãe, despencou no chão. Ferreira olhou para mim, para Ivan, que está aqui presente. Não precisa Ferreira gritar. Ô Sérgio, mas Ivan, carrega o homem aí. Não, olhou, eu e Ivan nos deslocamos. Ajudar a mãe dele. Levo para onde, Ferreira? Pelo amor de Deus. Eu já sei que eu vou levar para uma sala onde tem uma maca ou uma cadeira, conforme o caso, né? E conforme se tiver uma maca. No caso for grave, não for pôr na cadeira. Sala de passe, sala de atendimento fraterno, enfim. Uma sala longe do salão. Olhou, Ferreira depois olhou para Carmen, Dona Celina. Ai, Carmen, é o que mesmo? Não tem isso aqui. Não tem. Carmen olhar para Barreto, vai ficar assim, que ela tá mal. Mas Carmen, você hoje não está no trabalho de assistência? E como é que você não me disse antes que estava mal? Por isso que ele destaca aqui, foi incumbida para o trabalho de assistência. Aqui não tem nenhuma palavra solta. Tudo aqui é para ser refletido. Por que você está transferindo para Barreto se eu olhei para você? Mas eu estou mal, Ferreira. Se você está mal, por que você não me avisou antes, já que eu estou dirigindo hoje o plantão, dirigindo a palestra? Não me avisou que não tinha condição de aplicar passe, que não estava bem, porque é um direito seu, que eu pedi a Barreto para ele substituir. Rapaz, é fantástico. Então a gente vê isso no nosso dia a dia no centro espírita. É isso que ele está dizendo aqui. Aqui não é para ser. É uma equipe afinada, é com a equipe espiritual. As variadas tarefas do recinto prosseguiram. Palestra, os outros vão aplicar o passe. Diga, Barreto. Não sei se você se lembra, lá no... Eu vou falar porque não é nada demais, pode se falar. Lá no Semente de Luz, a gente já sabia disso. A gente sentava aí, até quando alguém passava mal, a gente já sabia, já pegava aquela pessoa e levava para a sala de passe, e aí a palestra continuava e a gente fazia o nosso trabalho lá dentro, sem ter ninguém nem... Percebia porque a pessoa passava mal, a gente levava, mas nada alterava na palestra, não tinha alteração nenhuma, e já sabia o que ia fazer. Várias vezes isso aconteceu lá, na época que eu trabalhava lá no Semente de Luz, e todos nós já sabíamos, a equipe já sabia o que ia ser feito. Então isso é muito importante mesmo. Bem, aí vai o destaque. O dirigente do dia da doutrinária, aquele que apoia o palestrante, ele chega. Quem vai ser o plantonista de passe hoje? Hoje é Carmen Barreto. Carmen vem, eu não estou bem. Acontece com qualquer um de nós. Eu não estou bem para aplicar passe, para fazer assistência no atendimento. Teria como outro me substituir? Ferreira vai se substituir. Vai ser Ferreira e Barreto. O dirigente está ciente. Aconteceu a emergência, ele olha para eu e Ivan. Eu e Ivan ajudou a mãe a conduzir o rapaz. Aí ele já olha, olha, Ferreira e Barreto. Olha para Barreto. Barreto vai em silêncio, vai para a sala onde está o rapaz. Acabou. E o louco continua. Porque ele sabe o que Barreto sabe, os outros sabem, que elas não foram sozinhas. Olha que eles foram. Os espíritos foram acompanhando. Será? Então tem pessoas que pensam que vão sozinha, que é o meu passe que vai ajudar, o meu. Eu vou dar só 10% do meu fluido. Todo o trabalho é feito por esses que acompanharam aqui. Acompanharam a equipe espiritual. Agora, o problema é que tem gente que não confia muito, né? Que tem os espíritos, só tem que pegar para ver. Então, Pedro e o obsessor que eu jugulava pareciam agora fundidos um no outro. Um aspecto fisiológico da possessão. Não existe isso no fenômeno da mediunidade consciente. Quem colocou isso antes foi o nosso amigo, não é desconhecido de vocês, Allan Kardec, no capítulo 14, no itens 47 e 48, que eu printei. Ele vai dar o destaque bem nisso. O médium consciente nunca um espírito vai ficar jungido. O envolvimento magnético perispiritual, é isso que ele está falando, total. Vai ser só uma ligação mente a mente. Né? Então isso aqui, mas aqui é um obsediado, é médium, que todo mundo é, né, na Terra,
A intuição é a base de tudo, mas aqui é um processo muito gravíssimo. Eram dois contendores engalfinhados em luta feroz. O desencarnado se embolando com o encarnado. Ele está tendo uma convulsão epiléptica, né? Aos olhos das pessoas. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epiléptico, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. André Luiz é médico, Hilário também foi médico. Então ele analisa o homem com a língua presa, estertorando, a boca cerrada, os braços retorcidos, crispado. É uma epilepsia. O que é epilepsia? Eu fui no dicionário, que eu não sou médico, né? Então, só para ilustrar aqui, doença onde há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro, causando convulsões. A causa, segundo a ciência, malformação congênita do cérebro, ou das veias no cérebro, dos infecções no sistema nervoso central, tumor, traumatismo, pancada forte provoca isso, a depender da pancada, doenças como ataque AVC, né? O derrame, e a medicação são os anticonvulsivos, cirurgias e sedativos. Eu ilustrei isso aí, mas está no nosso dicionário, para nós que não somos médicos, né? Para a gente entender. André Luiz está tendo essa visão. O rapaz está tendo uma convulsão. Ele é médico, isso é epilepsia, né? O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flectida para trás, enquanto os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo quando retorcidos pela tempestade. Qualquer pessoa que já acompanhou um ataque epilético, eu acompanhei no exército, um rapaz de 18 anos, eu não sabia o que fazer, invadi a sala do sargento para alguém me ajudar a abrir a boca, eu tentando, não sabia nada, tinha 18 anos no exército, mas tentando fazer aquilo ali, depois com outros companheiros, e já conseguia pelo menos virar a cabeça de lado, né, para que ele não se sufoque com a própria saliva, alguma coisa que a gente olha, vai aprendendo, né, pelo menos para que o outro não se engasgue. Então a cabeça fletida para trás, os braços retorcidos, os dentes cerrados, ele se engasga com a saliva e muitos morrem. Era um ataque epiléptico. Clássica para a ciência. Qualquer médico ali, ateu, vai dizer: esse rapaz teve traumatismo, ou teve AVC, ou tomou pancada quando criança, e agora está tendo essas convulsões por pancada na cabeça. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que invadiu as faces congestas. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxaram, convertendo o enfermo em torturado vencido. Ele começou a se urinar. Os esfíncteres, onde sai, né, os orifícios. Esfíncteres são os orifícios carnais, onde sai a saliva, enfim, o ânus. Ele começou a evacuar, ele começou a se urinar no meio do salão doutrinário. Então aqui ele já foi retirado, já está na sala, todo urinado, xixi. Não houve nenhum estardalhaço, nenhum drama, né? Provavelmente alguém vai chegar e vai limpar o chão, né? Enquanto o palestrante faz a palestra, vai chegar e vai limpar o chão, porque ele saiu fazendo xixi ou coisa mais. Porque os esfíncteres se relaxam, os orifícios se relaxam, então é xixi. O insensível perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima. Tudo aqui está nesse capítulo 14 da Gênesis. Kardec faz uma síntese em 2 parágrafos, explicando isso aqui. Botei lá para vocês verem. Pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguíamos assinalar, uma vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Vamos fazer uma pausa. Está falando só? Eu gostaria de trazer um exemplo de um ataque epilético. Numa época, eu estava com a média aí de uns 23, 24 anos, e a gente estava fazendo um trabalho no Pela Porco, sabe onde é o Pela Porco? Ali na 7 Portas, ali naquele período de muitos anos atrás, aquilo ali era uma invasão ainda desordenada, que hoje já é uma invasão
que está urbanizado o lugar. Mas nesse período aí estava tudo desordenado. Então era uma invasão que era uma verdadeira bagunça. E nessa época eu era católica. Aí a gente foi para lá, a gente tinha o hábito, né, de visitação ao hospital, tinha o hábito de ir nesses lugares, e aí já formava um núcleo, onde a gente ia para estar conversando. E dentro desse período, conversando, que eu digo, trazer a palavra, né, do Evangelho. Mas também existia um chamado movimento, que aí é o movimento do Sem Terra, que era justamente o período que estava se organizando para a ocupação das terras ali dentro. Eu vi uma cena, que essa cena me marcou muito. A gente estava assim, em pé na porta, conversando com uma dessas famílias. Daqui a pouco, o rapaz, não me lembro a idade dele, era um rapaz já, teve um ataque epilético desse na porta. Eu fiquei horrorizada, eu também tinha medo, porque ainda tinha a questão do preconceito, da ignorância em relação ao epilético. A cena foi horrorosa. O rapaz teve o ataque epilético, os membros da família pegaram ele e fez assim, ouve. Aí eu cheguei e disse assim, gente, não vai dar um socorro a ele? Como é que vai ficar? Fiquei assim, parada, assustada. Pegaram ele, empurraram ele para dentro de casa e depois jogaram água, porque ficou tudo, ele sujou tudo ali, jogaram água e ninguém foi lá socorrer ele, abrir, para ele não morder a língua, né, e ainda partir. Não, pegou ele como se fosse um saco de pedras e jogou para dentro e bateu a porta, que era para ninguém ver, porque também existia a vergonha, o preconceito de ter um parente epilético. Foi uma cena horrível aquela do rapaz epilético. Veja aí, Carmen, era o quê? A epilepsia foi chamada no século de posse demoníaca. Por isso que Kardec resiste, né? Resiste a usar o termo, porque quem tinha isso não era uma doença neurológica, porque aqui a epilepsia não é só problema espiritual. Nesse caso a gente vai ver que é, né? No caso com Jesus, o menino, o endemoniado epiléptico, não era epilepsia por um problema de AVC, porque ele bateu a cabeça, não foi um problema neurológico. Tem isso mesmo, eu tenho um livro para isso, só para isso. Grilhões Partidos, Espírito Manuel Filomeno, Divaldo Franco. O livro só trata de epilepsia, da que é de origem física, orgânica, e da que é de origem espiritual. Então, nesse caso, nessa família aí, vinha daquele resquício de quê? É a posse do diabo. Está passando o católico, fazendo pregação. Eu tenho na família um endemoniado, põe lá para dentro com vergonha, né? Porque o meu filho está de posse do demônio. Então isso foi uma luta da ciência para tirar isso da cabeça. Agora existe, né? Não o demônio, aquele chifrudo, aquelas coisas, que é uma invenção do catolicismo, aquela conformação de algo com chifre e tudo mais, para atrair adeptos pelo medo, né? A gente já sabe isso, qualquer pessoa que pesquisa sabe. Então, existem os espíritos maus. Aqui o catolicismo chama de demônio. Então, isso aqui, nesse caso aqui, não é uma epilepsia, por isso que eu fui no dicionário, de ordem, de AVC, de traumatismo e tudo mais. Aqui é uma epilepsia que é um efeito de uma possessão espiritual. Então, veja que ele encadeou o capítulo, a psicofonia sonambúlica em Dona Celina, agora ela saiu do transe e está fazendo papel de passista, atendente fraterno. Né? Então, aqui, mas só que se observe, o fenômeno foi igual. O espírito também o fenômeno foi semelhante. Dona Celina se emancipa e cede o corpo para o espírito da comunicação. Se lembra do fazendeiro, né? Fazendeiro cruel. Mas ela está sob a proteção dos guias. Ela estuda a doutrina, ela se preparou moralmente, ela está assistida em um trabalho, em uma sala mediúnica. Ela se emancipa, entrega o corpo às áreas cerebrais para o perseguidor usar ela, a que ele chamou de psicofonia. Aqui você vai ver que ele não se afasta. Os dois, ele está dentro do corpo, o Pedro, mas está brigando com alguém que está agarrando ele.
o espírito está xingando ele. Só quem está ouvindo é os benfeitores espirituais. Da boca de Pedro não sai nada. Então, um fenômeno que se assemelha com ela entrega o corpo, se afasta e o espírito fala pela boca dela, vê pelos olhos. Kardec cita isso nesse capítulo que eu printei para vocês. Mexe as mãos, tudo, ele toma o corpo dela, usando as áreas cerebrais. Aqui, ele está fazendo isso, mas ele está brigando, ele está esmurrando o rapaz, ele está enforcando o rapaz. Ele não consegue falar. Então aqui, pronunciava duras palavras que somente nós outros conseguíamos assinalar, uma vez que todas as funções sensoriais de Pedro, no córtex cerebral, se mostravam em deplorável inibição. Dona Celina não. Ela saiu do transe perfeito, cérebro perfeito, assistida e tudo mais. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Contudo, permanecia alerta de modo a manter-se valorosa em condições de auxiliá-lo. Notei-lhe a cautela para não se apassivar, ou seja, não deixar ser mediunizada pelo obsessor de Pedro, a fim de seguir por si própria todos os trâmites de socorro. Aí a gente tem que fazer uma nova pausa. Por quê? Tá o dirigente da casa, ou o dirigente da mediúnica, ou o dirigente da doutrinária, que é Silva. Ele saiu, está ali ao lado dela. Ela está ali. Só tem 2 encarnados. A equipe espiritual está ali. Aí, digamos, está ali Ferreira, dirigente, com você, Carmen. Ele sabe que você é uma médium segura, né? Porque ele já conheceu você do capítulo anterior. Né? Você recebe um espírito que tem 150 anos nas trevas e sai bem. O espírito utiliza seu corpo, você não esmurra ninguém, não bate ninguém, não joga a mesa para cima. Você com a faculdade dessa profunda, médium mecânica, ou de incorporação, ou sonambúlica. É a mesma coisa. Por que não? Veja se ele... Aí Ferreira podia perguntar, e aí, Carmen? Está pressentindo alguma coisa? Carmen vai dizer sim aqui. Ela pressentiu, registrou a presença. Ele é médium do visitante infeliz, mas contudo se manteve alerta. Aí se Ferreira disse assim, não quer deixar da comunicação não, filho? Transferir, né? No candomblé chama médio de arrasto isso. Transferir o obsessor que está nele para você. Né? Não estou dizendo que não possa existir isso dentro da casa espírita. Né? Vou usar um termo aqui. Tá? Se existir é porque, digamos, Ferreira, o dirigente, está muito bem intuído e você também. Porque isso foge à regra, escapa à regra. Porque a pessoa que está fazendo atendimento fraterno, mesmo dentro do centro, ela tem que notar a cautela para não se apassivar. Então não posso dizer aqui que nunca vai existir, que isso aí foi um erro grave, não sou maluco dizer isso aqui. O que eu estou analisando é que André Luiz diz que se acontecer Carmen fazendo o trabalho de atendimento junto com Ferreira, nesse exemplo que eu dei, se apassivar, ou seja, permitir a mediunidade, a comunicação daquele obsessor por ela naquele momento, não é regra, não é comum. O comum é ela se manter lúcida, ajudando nos trâmites do socorro. Está dando para compreender que ele está falando da prática do dia a dia da casa espírita? E mostrando um padrão, né? Claro que não existe uma coisa absoluta que eu falei, né? Só porque está aqui, ninguém pode... Então, vai ver que a Ferreira está muito bem intuído, o Carmen também. E para ajudar aquele companheiro, os guias permitiram transferir, desligar ele do encarnado e colocar em Carmen, onde Ferreira estava ali, é experiente, daria a comunicação, né? Já que a mãe dele também está na sala, a mãe dele ficaria parando ele. Não estou dizendo que isso não exista, eu estou dizendo que não deve ser o comum. Isso deve ser uma coisa excepcional quando os guias permitem isso. O comum é isso aqui. O atendente fraterno, o passista, quem foi, com o dirigente ficarem lúcidos. Não entrar em transe. Mas sabendo, registrando a presença dos guias e sabendo que naquele homem não era uma epilepsia comum da ciência, era uma epilepsia por ataque obsessivo. Bondosa tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mas em vão.
outra coisa, é comum. E aí é natural, né? Ele nem entra em detalhe. Então, digamos, Carmen, que é a médium Celina nesse exemplo, ela registrou a presença que há um espírito praticamente entranhado no perispírito do outro. Meu irmão, perdoe. Você vê isso no filme Chico Xavier, né? A mulher, quando entra, né? E ele está novinho, 17 anos, quando ele funda o Pedro Leopoldo, na biografia, se aprofunda. No filme foi só um detalhe. Ela chega amarrada, era assim mesmo. As 4 homens que trouxeram ela amarrada deixou ela lá a semana inteira. Foram embora, como esse aí de Carmen. Deixou ela, porque ela sofria ataque epiléptico. Eles tinham vergonha. Os irmãos dela, o parente, largaram ela dentro do centro de Chico. Ele e seu irmão José Xavier. E pegaram o cavalo e foram embora. Aí o que é que Chico no filme fala? Chico Xavier. Solte ela. Solte, porque ele sabe que não está ele e o irmão. Tem uma equipe espiritual por detrás dele. Ele sente a presença do obsessor. O que é que ele fala? Perdoe, meu irmão. Ô, meu irmão, perdoe ela. Veio na minha mente aqui agora o filme. Não veio à toa, né? Para trazer esse exemplo que está no filme. Então, não adiantou de nada no filme. Ele conta na biografia. Era o primeiro trabalho dele junto com seu irmão. O irmão não sabia nada, celeiro. Quer dizer, celeiro de cavalo, coisa. Perdoe ele agarrando a mulher. Então, aqui é comum o atendente percebeu a presença do obsessor, deixa de falar com o encarnado e fala: ô meu irmão, perdoe. Perdoe ela. Não, se afaste um pouco para a gente poder conversar. Aqui no caso é ele, né? Pedro, se afaste dele um pouco, que é para ele ouvir, você ouvir também. Não adiantou de nada. O desventurado, mas em vão, o desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos. Porque ele está tendo ataque epilético, né? Olha o que Carmen falou, a boca travada, as pessoas devem ter desembolado a língua dele, e ele está lá, não está saindo nada, mas ele está xingando, né? O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher os apelos comovedores da irmã, da atendente. Não estava nem aí, o obsessor. O outro não está conseguindo também pensar nada, porque ele está com o cérebro totalmente perturbado, a ação do outro está tomando todos os centros. Veja que na psicofonia sonambúlica, os guias permitiram tomarem 2 áreas do cérebro a partir do perispírito. A área de Broca e a área de Wernicke, responsável pela fala. E o centro da fala, o centro laríngeo, a voz muda, transfigura o rosto. Aqui é uma obsessão, Carmen. Aqui ele está com todos os centros dominados. Está tudo dominado. Ele não tem condição de raciocinar, de pensar, de falar. Quem tem condição de pensar, raciocinar e falar é o obsessor. Mas aí da boca dele não sai nada. Então, vingar-me-ei, farei justiça por minhas próprias mãos, bradava colérico. Repreensões injuriosas apagavam-se na sombra, porquanto não conseguiam exteriorizar-se pelas cordas vocais da vítima a contorcer-se, aquilo que eu falei. Permanecia o cavalheiro plenamente ligado ao algoz que o tomara de inopino. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica. Fluido é um estado de matéria desconhecido ainda da ciência. O espírito projetava, Kardec chama isso no livro Agenda de fluidos espirituais também, que é os fluidos que os espíritos manipulam pelo pensamento e pela vontade. Então o pensamento dele é de ódio. O que ele projetava é uma massa escura em todos os pontos do cérebro. A ciência humana põe um aparelho e não vai ver. Né? Não vai ver. Os encarnados aqui, Celina também não está vendo isso. Ela sabe que tem um obsessor ali, mas não está vendo esses detalhes. Quem está narrando aqui é André Luiz, que está vendo, né? Observando como que estava. Reconhecemos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus informou compadecido: é a possessão completa, ou a epilepsia essencial. O que é que significa? Estou antecipando aqui, mas também que ele vai definir. É a possessão completa, ou, se quiser chamar de epilepsia essencial. É aquela onde a perda da consciência, há convulsões, mas não há uma lesão orgânica que justifique isso. Ele vai dizer no capítulo depois. Por isso que eu destaquei, eu fui no dicionário.
não há lesão de tumor, de pancada que gerou um tumor, de AVC, de derrame cerebral, que gerou as convulsões. Não há uma malformação do sistema nervoso comum. Não há, mas tudo aquilo se assemelha. Mas ele destacou que aquilo é uma possessão completa. Onde é que eu parei aqui? Nosso amigo está inconsciente. Você pode falar quando quiserem interromper. Nosso amigo está inconsciente, aventurou Hilário, com a curiosidade e o respeito. Sim, considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Vamos fazer um ponto aqui em cérebro carnal. Por que fazer um ponto? Porque é o mesmo mecanismo da psicofonia sonambúlica, ou psicografia sonambúlica. Observe no capítulo anterior. Essa mesma médium, Celina, ela perdeu quando ela se emancipa do corpo, porque ela confia nos guias espirituais, e no trabalho da mediunidade, ela sai do corpo, então ela não dorme na mesa, ela entra naquele estado de transe sonambúlico profundo, Kardec chamou de médium mecânico, se emancipa, fica ao lado do corpo, Kardec coloca com detalhes isso, aí eu não vou ficar lendo aqui, porque eu tentei para vocês, da Gênesis. Então ela se fica ao lado, né, do corpo, e o espírito vem dentro do trabalho sério da mediúnica e usa o aparelho dela físico. Por isso que quando ela volta, ela não tem ligação com o cérebro dela. Quando volta, pergunta assim, se fosse Carmen, uma médium nesse grau de profundidade, na mediúnica. Você se lembra, Carmen? Não. Eu não me lembro de nada. Ela vai dizer que não lembra. Não lembro de nada. O que ele falou? A não ser que Carmen queira fazer um esforço. Mas o que a Cadê Luz falou? Pra quê? Ficar lembrando que o obsessor que veio agora foi um fazendeiro, mas o outro foi um assassino. Pra quê? Pra quê? Pra sofrer? Vai ficar guardando isso. Então, é o médium inconsciente. De cada 100 médios, segundo pesquisa de Edgar Armand, no Rio de Janeiro, com mais de 30%, 2 são médios desse grau. O resto é tudo como eu e Carmen. Médio ou Carmen não é. Médio consciente ou intuitivo. A maioria é. Então, e por causa do risco, por isso que ele botou, ele falou, olha o risco, se Dona Celina, com esse grau de mediunidade que ela tem, se ela não fosse uma médium controlada, agora ela absorvia, se apassivava diante também de Pedro, do obsessor de Pedro, e ao invés de ajudar Raul Silva, ela ia perturbar também. Porque ela percebeu a presença do visitante, não tem um controle sobre si mesmo, que é o que vem do estudo da mediunidade e da sua moralização, ela dava comunicação. E se ela estivesse no banco, aquele homem caísse lá, ela sozinha, sem Raul Silva, sem os mentores ali, como Carmen viu. Digamos, Carmen é médium nesse grau, ela vai visitar essa favela, o rapaz cai em um transe. Eu não posso dizer que esse que ela viu será epilepsia de ordem orgânica ou de ordem espiritual. Sempre tem um pano de fundo espiritual, né? Mas se fosse só espiritual e Carmen fosse médium sonambúlica e não tivesse estudo, ela teria que ter um autocontrole moral. Porque se ela não tem os dois, e se aquilo fosse uma obsessão, ela ia pressentir a presença desse irmão, ia começar a se sentir mal, ela ia dar uma comunicação mediúnica ali, enquanto o outro ia melhorar um pouco. Quem ia ficar dando convulsão era a Carmen, lá na frente. É isso que André Luiz está explicando. Estuda. Estuda, porque isso acontece na humanidade. Isso está presente, né? Agora, quando você vai para uma sala mediúnica, depois que estuda, você tem um controle, dentro e fora do centro, daquilo que ocorre com você. Então ele está dizendo aqui, ela não tem, um médium nesse grau não tem ligação com o seu próprio cérebro, imagine. É o medo de Dalva. É o medo, é o pavor de quase todo médium iniciante. Quando eu comecei os estudos, então quando fechava os olhos para a parte da experimentação, depois de 2 anos de estudo teórico, aí 20 minutos, meia hora de vibração, apaga as luzes, experimentação, como Kardec orienta no Livro dos Médiuns. Quando eu fechava os olhos, eu via meu cérebro rodando. O que é que eu fazia? Dava abrir os olhos. Eu interrompo os transe, a sintonia, porque eu ficava com medo.
Rapaz, o espírito pode me ligar. Se eu tiver um grau de mediunidade desse, eu posso levantar e fazer o maior vexame. Levantar a cadeira, jogar nos outros, jogar em Conceição, em Chico, em Marcel. Então eu abri os olhos. Aí eu perguntava aos amigos no caminho iniciante, aprendiz: você sentiu isso? Senti essa expansão. O que você fez? Abri os olhos também. Então é muito comum isso, que provoca o quê, Ferreira? Uma deficiência no próprio desenvolvimento do médium pelo medo. Quem está à frente tem que estar atento. Quando avaliar, perceber que você abriu os olhos. É natural porque você é um aprendiz e ainda lhe falta confiança, né? Mas você precisa superar isso. O dirigente tem que estar atento a isso tudo. Então é algo complicado isso, né? Porque é fácil falar, né? Mas na hora... Agora a gente fazendo também, a gente está analisando os procedimentos, né, do ponto de vista médico, do ponto de vista como a gente deve trabalhar, e eu estou agora aqui também analisando o ponto de vista moral, porque se a gente para analisar todo esse conteúdo, a gente fica com dó, muita dó do... Como é o nome dele? Pedro. Pedro. A gente fica com sentimento de compaixão. De compaixão. E aí a gente faz esse exemplo, também serve para a gente refletir a nossa vida, aprender a perdoar, aprender a não levar mágoa, porque os inimigos que ficaram lá atrás e as situações mal resolvidas lá atrás, pode se preparando, porque a conta vai chegar. E se a conta não chega nessa vida, ela vem na outra. E aí vem de uma forma violenta, cruel e perversa. No contexto de obsediado e obsessor, o nosso sentimento de compaixão, se for para analisar de uma forma bem tranquila, tem que ser para os dois. A gente não sabe lá atrás, no passado, quem foi vítima mesmo de quem. E isso a gente vai ver. Vida, a gente não estava lá, não sabe. Chega nessa vida, a gente tem uma visão parcial, que é a do doente, que está ali cruelmente sendo atacado. Mas já fez, talvez pior, a gente não vai analisar isso e nem interessa para a gente. O que interessa é a gente aprender a lição de que a gente deve buscar resolver as coisas nessa vida e não criar inimigos, porque a conta chega e a conta é pavorosa, viu? É pavorosa isso aí. Eu não vou ler mais, né? Porque eu não sei, para deixar espaço para quem quiser comentar aquilo que a gente leu. Então, o que você lembrou tá tudo aí. Celina falou muito bem. Celina não vai saber desses detalhes, dessa encrenca desses duas pessoas. Raul Silva também não vai ser relatado a ele. Mas aqui o livro, porque o livro é para estudar, né? Então os espíritos que estão vendo vão relatar tudo aquilo ali. Aí quando a gente relatar, você vai ver, rapaz, Pedro não era tão bonzinho não. Aí tem vezes que a gente vai dizer, Pedro merecia, dá vontade de dizer, rapaz, não é que Pedro tá pagando até pouco pelo que ele já fez. A gente vai ver aqui. Quando a gente chegar aqui, a gente vai dizer, rapaz, ele não está sofrendo nada do que ele já fez, esse dito obsessor aqui, sofrer. Então, a conta chega, usou a palavra de Emmanuel no livro Seara dos Médios. Ele vai dizer no capítulo sobre obsessão e loucura. A conta, ele diz assim mesmo, a conta, Dalva, sempre chega. É isso. E às vezes não tem nem condição de pagar. É igual a Coelba, Embasa, conta de telefone. Não tem, ela sempre chega. A das inimizades sempre chega. Diga, Ferreira, você está querendo falar, mas você tem que ligar o microfone. Faltam 10 minutos, estou deixando para vocês aí falar. Você desligou foi a câmera, Ferreira. Dê um toque no celular e aperte onde está o símbolo do microfone.
Ferreira tem uma câmera. Fale, tô ouvindo. É o seguinte, olha, com relação ao que Dalva comentou, no caso da epilepsia... Dalva não, é Carmen. Carmen, desculpe, Carmen. É o seguinte, naquela época, e há muitos anos, ainda existe isso, um preconceito com relação à crise epilética. Porque diz que quem tivesse contato com aquela secreção que saía da boca, pegava o mesmo tipo de doença. Por isso que não se dava socorro. Muitas vezes a gente chegava com o pé, botava debaixo da cabeça, tentando botar para levantar a cabeça do epilético. Porque por isso que o pessoal tinha vergonha, tinha medo para não pegar nos outros. Aí a medicina estudou, depois de muitos anos, muitas décadas, né? Aí veio dizer que aquilo não pega, não. É um ataque do cérebro, não tem nada a ver, não é contagioso. Mas naquela época, o epilético sofria muito. Ninguém dava socorro, ninguém, é difícil. Quando eu dei socorro, Ferreira, eu me recordo bem. A gente pegava um pedaço de madeira, metia na cabeça do cara, por baixo, para levantar. Eu no exército, eu cheguei em casa, minha mãe perguntou logo, você pegou na boca? Pela ignorância, né? Aquilo que era... E lavou as mãos, meu filho. Falei, lavei. Você pegou na boca, na saleira? Eu digo, minha mãe, eu peguei. Fui intuído, né? Eu falei assim, eu chamei seu Nascimento, né? Que é um espírito guia nosso, nossa casa. Que na época sempre já frequentava, ó. Chamei seu Nascimento e tentei abrir a boca, porque eu tinha lido, sabia, sempre gostei de ler, né? Abri a boca para puxar a língua do rapaz, enquanto eu fui entrei na sala do sargento. Invadi, né? Não esqueço dessa cena. A gente chamou a equipe médica para ajudar, que queria ser, ele mentiu, né? Queria passar para as Forças Armadas e mentiu que tinha ataques epilépticos. Foi repreendido, foi uma coisa triste. Aí foi retirado. Ele chorou tanto do interior, nunca esqueço disso. Ele dizia todo que ele queria servir, mas o rapaz falou que não podia servir sendo epiléptico. Não sei se agora pode. Pessoas que não têm esse conhecimento ainda têm esse preconceito. Não pega, não. Olha assim, sai de perto. Porque ainda não entendeu, né? Ainda não compreendeu. Ainda não houve uma divulgação maior da medicina de que isso não é contagioso. Então é o quê? Problemas da área da medicina, para encerrar. AVC, traumatismo craniano provoca convulsões, ataques epiléticos, malformação do cérebro, malformação do sistema nervoso, tumores, tem um bocado de coisa lá no dicionário, na internet, da explicação. Anticonvulsivos, medicação, cirurgia, dispositivo, tudo isso ajuda bastante. Agora, onde a ciência para, que é aí, porque nem toda é epilepsia, mas ele nunca bateu a cabeça, o cérebro dele, o sistema nervoso está normal, não tem tumor, então tem o quê? Obsessão em grau de possessão. Associado ao epilético. Então, a epilepsia é o efeito, é a convulsão. Porque ela altera a zona. O que está lá? Está no dicionário, está na internet lá, até os desenhos tem. Ela altera as ondas mentais. Ela não altera o orgânico, filho. Ela altera as ondas eletroencefalograma, do encefalograma. Então, a ação obsessiva, que é de mente a mente, altera as ondas do cérebro. Então, dá um efeito semelhante ao ateu, que é epilepsia normal, não existe espírito nenhum. Então, tem caso que existe e tem caso que é obsessão mesmo. Então, vamos fazer a nossa prece aqui. Faltam 6 minutos. E dizer que sexta-feira, Deus nos permita, continuaremos esse fantástico capítulo, onde a gente vai descobrir que, com Kardec e com André Luiz, que possessão não é feita só por espírito de malfazer. Um espírito bom pode possuir o corpo do outro temporariamente, para a sua ação ser identificado perfeitamente no mundo espiritual. Então, quando a mulher senta na praça, para a gente encerrar aqui nos 5 minutos, relembrando o Chico, ela narra isso. Ela vai sentar na praça porque fumando um cigarro atrás do outro, porque ela deseja o divórcio. Em 1970, o Brasil e o catolicismo não permitiam o divórcio. Então, ela não quer mais viver com o marido. Então, ela senta ali, ela tem a ideia de vou me matar,
porque eu não quero conviver mais com esse homem. E era muito comum, basta pesquisar isso, quantos suicídios de mulheres que queriam se separar do marido, mas a igreja não permitia. O marido era fácil. Tem um livro, O Genocídio no Brasil, Daniela Arbex, jornalista de Minas, vai pesquisar os hospícios no Brasil. Muitas mulheres que o marido internava, pagava os médicos corruptos para dizer que a mulher enlouqueceu, porque ele não podia se separar, ele queria casar com a novinha, a dele tinha 50, ele queria casar com a novinha, então ele simulava que a mulher enlouquecia, pagava e a mulher era internada. Tem fotos, tem tudo. Eu tenho um livro aqui, o melhor livro de 2013 no Brasil. 60 mil pessoas mortas dentro dos manicômios do Brasil. Então, a gente vai analisando, Ferreira, que o divórcio, como diz Emmanuel, é o mal menor. Vamos para a nossa prece. Agradecer ao Mestre Jesus, a presença dos amigos espirituais. Agradecer pela oportunidade que estamos tendo, pelo desejo nosso, pela nossa vontade em aprender sobre essa obra luminar, vertida do mundo espiritual superior até nós, com o único intuito de adquirirmos conhecimentos na prática mediúnica para servir ao nosso próximo, melhorando os nossos sentimentos, melhorando o nosso coração. E não adianta apenas acumular conhecimento e diante dessas situações dentro ou fora do centro, a gente passar indiferente. Sejamos nós aqueles que não tenhamos o preconceito de ajudar um companheiro em convulsão, ajudando se tivermos as técnicas para ajudarmos fisicamente. Se não tivermos, que ajudemos com a prece. A prece nos sintonizará com o guia dele, com os guias de nossa casa, e não lhe faltará ajuda. É assim que nós conseguiremos evoluir, ajudando uns aos outros. Jesus nos ampare agora e sempre. Que assim seja.